Vamos lá, primeira questão da aula de dinâmica. Então, no sistema de blocos abaixo, F igual a 40, então aqui eu tenho aqui o valor de F que é igual a 40 newtons. Massa de A é 4, massa de B é 3 e massa de C é 1. Calcule o valor da aceleração, então a gente quer a aceleração, e da força de tração. De cada fio, considere o coeficiente de atrito dinâmico entre os blocos igual a μ igual a 0,2, né, que é o coeficiente. Então a gente tem essas informações. Então, gente, já que a gente tem as massas, vou achar logo os pesos, tá? Aqui na esquerda, o peso de A é igual a massa de A vezes gravidade, né? Ele não deu, mas a gravidade a gente pode considerar sendo igual a 10, certo? Então, peso de A vai ser igual a 10 vezes 4, 40. Peso de B vai ser igual a 3 vezes 10, 30. E peso de C vai ser igual a 1 vezes 10, que vai ser 10. Tudo em newtons, porque é uma força. Então, desenho das forças. Tirar esses números daqui. Pronto. Desenho das forças. Eu tenho sempre o peso para baixo. Então, aqui é o peso de A. Aqui é o peso de C. Peso de B, né? Peso de B. E aqui o peso de C. E eu tenho a normal nem sempre para cima, mas sempre formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, nesse caso, a normal está para cá. Normal de A, né? 90 graus com a superfície. Normal de B. Também 90 graus com a superfície. E normal de C. Também 90 graus com a superfície. E nesse caso, como só existe a normal e a força-peso na vertical, elas vão se cancelar. Então a normal se cancela com peso em todos os casos. Então nesse caso, não é sempre, mas nesse caso, a gente pode falar que peso de A é igual a normal de A, peso de B é igual a normal de B, e peso de C também é igual a normal de C, certo? Além dessas forças, a gente tem as forças de tração. Então aqui eu tenho o T1 e aqui também eu tenho o T1. Aqui eu tenho T2 e aqui eu também tenho o T2. E como a questão não fala para desprezar o atrito, eu tenho aqui o FAT contra a tendência de movimento. Então eu tenho aqui o FAT de A, tenho aqui o FAT de B e tenho aqui o FAT de C. Então, como eu falei anteriormente, a normal e o peso se cancelam. Então eu vou tirar eles. Ó. Vou tirar a normal e vou tirar o peso. Tirar a normal e tirar o peso. Tirar a normal e tirar o peso porque eles se cancelaram. Então observe, quais são as únicas forças presentes no bloco A? É o FAT de A e o T1. E quem é maior que quem? Por causa da força de 40 newtons, a tendência é esse conjunto se movimentar para a direita. Então a tendência é o T1 ser maior que o FAT de A. Então a equação, isso é muito importante vocês analisarem. Sempre comecem a resolver realmente a questão, depois de fazer o peso, depois de coletar as informações, sempre comece fazendo as equações. Cada bloco tem a sua equação. Como a gente pode verificar, o bloco a tendência é o T1 ser maior. Então será T1 menos FAT de A igual a massa de A vezes a aceleração. Beleza? Vamos ver agora as forças no bloco B. A gente tem o T2, temos o T1 e temos também o FAT. E a tendência é o T2 ser maior que os dois, porque é uma subtração, né? Então o B vai ser T2 menos T1, porque está no sentido oposto, e menos também o FAT de B, igual a massa de B vezes a aceleração. E o C, a gente tem três forças também. Temos o F, menos o FAT de C, menos T2 igual a massa de C vezes a aceleração. Então, depois que vocês fazem as equações, fica muito mais fácil resolver as questões. Porque agora é só a gente identificar cada força, né? A tração, o FAT, por aí vai, e fica bem mais tranquilo. Então, eu vou calcular aqui na direita os valores. Ó. FAT de A é igual a μ vezes normal de A. Essa é a fórmula. FAT é igual a μ vezes normal. μ é 0,2, a questão dá 0,2. Então, FAT de A, por isso que é importante calcular normal, entendeu? É igual a 0,2 vezes 40. Isso vai dar 8. FAT de B é igual a 0,2, porque é o mesmo coeficiente, vezes 30, que dá 6. E o FAT de C é igual a 0,2 vezes 10, que vai dar 2. Então, eu vou apagar aqui os FATs e vou colocar os valores. Ó.
Fat de A vou tirar. Peraí, deixa eu botar de novo, senão vai ficar uma merda. Tá, vamos ver. Vou organizar aqui. Deixa eu apagar mais aqui embaixo. Tá, vamos lá. Vou já botar os valores. Então, em A vai ficar T1, que eu não tenho, menos 8 é igual a 4A, que é a massa. O outro vai ser T2 menos T1, menos 6 é igual a 3A. E o último vai ser 40, que é o valor da força, menos Fat de C, que eu já calculei, que é 2, menos T2 é igual a 1 vezes A. E pelo método da adição, que é muito mais simples, eu vou cortar esse T1 com esse T1, esse T2 com esse T2, e me resta 40 menos 2 menos 8 menos 6 é igual a soma todas as acelerações, que vai dar 8A. Essa conta vai dar quanto? 40 menos 10 menos 16 vai dar 24, né? 24 é igual a 8A, logo A é igual a 8. 8 o quê? 8 dividindo fica 3, né? 3 metros por segundo ao quadrado. Então, esse é o valor da aceleração do conjunto. E ele pede também a tração nos dois fios. Enfim, eu vou achar só a tração no último fio, tá? Enfim, depois que vocês acham a aceleração, fica fácil. Você pega a aceleração aqui e coloca... Você pode colocar na primeira equação, aqui embaixo mesmo, né? Na primeira equação, acha o T1, depois coloca na última e acha o T2. Evita usar do meio, que são dois trabalhos. Então, T1 menos 8 é igual a 4 vezes 3. T1 é igual a 12 mais 8. T1 é igual a 20. E vocês fazem esse mesmo procedimento aqui na última equação e vão facilmente achar o valor de T2, tá bom? Então, essa é a primeira questão, bem simplesinha, eu vou tirar aqui para a gente fazer a próxima. Enfim, anote os dados, tenha paciência, coloque as setas nos blocos, que fica muito mais tranquilo fazer a questão. Tá, eu vou pular essa questão, porque se eu fizer a próxima, fica mais fácil de fazer essa. Então, tentem fazer sozinho, se vocês não conseguirem, vocês assistem, começam a assistir agora, né? Que essa aqui é um pouco mais complexa, mas é o mesmo método. Então, vamos lá. No sistema baixo, eu tenho uma força que é 60 newtons, massa de A igual a 8, massa de B igual a 5, massa de C igual a 2. Enfim, vou achar logo os pesos. Já sabemos a fórmula, né? Massa vezes gravidade. A questão não diz, mas pode considerar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Geralmente aí dá 9,8, 9,81, mas enfim, considera 10 quando ele não der. Na maioria das questões dá certo, né? Então, peso de A igual a 80, só multiplicar. Peso de B igual a 50 e peso de C igual a 20. Tranquilo? Igual a questão anterior, gente, não é sempre, cuidado com isso, mas nessa questão, porque só teremos o peso para baixo e a normal para cima. Em todos os casos isso vai acontecer, não só no C, mas no C vai acontecer, no B vai acontecer, no A vai acontecer. Enfim, todos esses blocos vão ser esse mesmo esquema e eles vão se cancelar. Se cancelar quer dizer que a normal será igual ao peso, então eu não vou nem desenhar. E sabendo o peso, a gente sabe também que a normal de A é igual a 80, que a normal de B é igual a 50 e que a normal de C é igual a 20. E por que é tão importante saber a normal e também entender que nem sempre é igual ao peso? Porque a gente vai precisar da normal para usar o FAT. E é isso que eu vou fazer logo. FAT de A é igual a μ, que é 0,4, vezes a normal de A, que é 80. Essa conta vai dar 32. O FAT de B é igual a μ, que é o coeficiente de atrito, que é o mesmo para todos, vezes 50, que vai dar 20. E o FAT de C é igual a 0,4 vezes 20, que dá 8. Tudo em newtons, porque é força. Qualquer força, seja ela elástica, seja ela de atrito, é sempre em newtons. E agora vamos aos desenhos. Não vou desenhar a normal e o peso, porque eles vão se cancelar, tá? Então vamos lá. Tem uma força em A, então a tendência do movimento é se movimentar para a direita. A tendência, eu não sei se vai se movimentar, essa é a tendência. Então, o A, como está em contato com B, aplica uma força em B chamado FAB. E pela terceira lei de Newton, toda ação tem reação. Se o A aplica uma força em B, o B aplica uma força em A. E essa força se chama FBA, certo? Eles têm o mesmo módulo, a mesma direção em sentidos opostos, tá? Terceira lei de Newton. B também aplica uma força em C, que se chama FBC. E pela terceira lei de Newton, o C aplica uma força em B, que se chama FCB. Deixa eu botar aqui um pouco mais embaixo que vai ficar melhor. Aqui
e aqui. Pronto. Como tem atrito, além em A, vamos focar em A. Como tem atrito, como a tendência do movimento é para a direita, a gente tem um FAT aqui para a esquerda. Então aqui a gente tem um FAT de A. A mesma coisa no B, tem uma tendência ao B se movimentar para a direita. Então existe aqui no B um FAT de B. E no C a mesma coisa, aqui também temos um FAT de C. Fica um pouco desorganizado, mas é isso mesmo. Então vamos lá. Agora o mais importante de tudo, fazer as equações. Equações de A. Quais são as forças que tem A? Vamos ver. Temos a força, temos o FAT de A e temos a força que B aplica em A. Cuidado, a força que A aplica em B não está no A, está no B, entendeu? Então a gente só tem essas forças. Quem é maior? O F, porque a tendência do sistema é ir para a direita. Então o F tem que ganhar do FAT de A e tem que ganhar da força que B aplica em A. Então F menos FAT de A menos FBA é igual a massa de A vezes a aceleração. Agora em B, as forças que tem em B, a gente tem em B a força que A aplica em B, que é a maior de todas, ganhando da força que C aplica em B e ganhando do FAT de C. Tudo isso igual a massa de B vezes a aceleração. E em C, a gente tem a força que B aplica nele, FBC, menos o FAT de C, que é igual a massa de C vezes a aceleração. Pronto. Essas são as nossas equações, que é o que é de mais importante nas questões de blocos, tá? Cada bloco tem sua equação. Vou botar lá em cima para a gente botar agora os valores. Então, acompanha aqui. Aos valores. F eu tenho 60, menos FAT de A eu já calculei, 32, menos FBA que a gente não tem, é igual a 8A. Por isso que é importante a gente calcular tudo primeiro, que agora é só encaixar os valores. Então na B vai ficar FAB, menos FCB, menos FAT de B, que eu já calculei, deu 20. 20 é igual a 4A. E a última será FBC, que eu não tenho, menos FAT de C, que eu já calculei, igual a 2A. Prontinho, agora vamos ao método da adição. Corta FBA com FAB, já falei, terceira lei de Newton, tem o mesmo módulo, a gente pode cortar. Corta FCB com FBC. E resta somente o 60 menos 32 menos 8 menos 20 igual a 14A. Essa conta vai dar 60 menos 60, vai dar 0, é igual a 14A. Logo a aceleração é igual a 0 metros por segundo ao quadrado. Foi o que eu disse, a tendência é estar indo para a direita. Se vai, não sei, entendeu? É a tendência. Como a aceleração deu igual a 0, tem duas opções. Ou ele está em repouso, ou ele está em MRU. Certo? Ele pede mais alguma coisa além disso? Pede a... tá meio errada a questão, ele pede a tração aqui, não existe tração porque não tem corda. O que ele deve querer realmente é a força de contato, né? Enfim, agora que vocês têm aceleração, não vou fazer porque é muito tranquilo. É só colocar no lugar da última e no lugar da primeira. Eu vou colocar aqui os valores só para vocês conferirem. O FAB vai dar igual a 28 newtons e o FBC vai dar igual a 8 newtons, certo? Sobre essa questão que a gente apagou, enfim, acabamos essa. Deixa eu voltar aqui para o original. Sobre a equação que eu pulei, deixa eu colocar aqui também as respostas para vocês fazerem. A aceleração vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. E a força que A aplica em B, ou a força que B aplica em A, né, tanto faz, é igual a 20 newtons. E sobre a primeira questão, acho que eu não fiz alguma coisa, enfim. A tração entre A e B vai ser igual a 20, acho que essa eu resolvi, né? Acho que a outra que não. E a tração entre B e C vai ser igual a 35, tá? Então, enfim, esse é um pouco do básico sobre força de atrito, lembrando que ele está sempre contra a tendência do movimento. Desenhe as forças, demora um pouquinho, mas vale a pena. Anote os dados, enfim.